Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Moreira, sou mediadora de Química do Polo de Magé, e o tema da nossa aula vai ser de equilíbrio químico. Bem, antes da gente iniciar realmente o estudo do equilíbrio químico, a gente precisa relembrar um conceito muito importante que vai ser muito utilizado na aula de hoje, que se refere à reversibilidade dos processos. Então, processos reversíveis e processos irreversíveis. O que são eles e qual é a diferença, né, entre esses dois tipos de processos? Então, vamos começar com o processo irreversível. O que seria, então, um processo irreversível? Quais são as suas características? Um processo irreversível, pessoal, é aquele que caminha em um único sentido, uma única direção. Tá? Então, como o próprio nome já diz, eu não consigo reverter um estágio final para o meu estágio inicial. O processo é irreversível. Vou trazer um exemplo para a gente compreender melhor esse assunto. Se eu tenho a madeira e faço a queima da madeira, vou produzir cinzas. Só que se eu reunir todas as cinzas que foram produzidas, posso alterar a temperatura, alterar a pressão, vários parâmetros, posso fazer o que for necessário, mas eu não consigo fazer com que essas cinzas retornem ao meu estado inicial de madeira. Isso não é possível, por quê? Porque esse processo é um processo irreversível. À medida que a madeira se transforma em cinzas, eu não consigo fazer com que essas cinzas retornem para o seu estágio inicial. Já no processo reversível, eu consigo. Após atingir o meu estágio final, eu consigo fazer com que esse estágio retorne ao estágio inicial, tá bom? Então, por isso que o processo é reversível. Vou trazer também um exemplo para a gente compreender melhor. Imagine que eu tenho um recipiente, um frasco com água no estado líquido e feche esse recipiente. À medida que o tempo vai passando, a água no estado líquido, ela vai evaporar, ela vai se transformar em água no estado vapor, tá? Vapor de água. E como esse vapor está aqui confinado, não vai conseguir sair desse recipiente, vai estar aqui dentro, confinado, juntamente com a água no estado líquido, tá bom? A nível macroscópico, eu posso não ver tantas mudanças nesse processo. Isso até me leva a pensar que esse processo, que esse sistema aqui, ele está estático. Mas a nível microscópico, não é isso que acontece. A gente vê uma série de processos acontecendo simultaneamente, tá bom? E eu vou citar como exemplo o que ocorre nesse sistema. À medida que o tempo vai se passando, o vapor, a água no estado líquido, ela passa para o estado de vapor. Então, a água líquida se transforma em vapor de água, a água evapora, tá bom? Mas a mesma proporção de água líquida que evapora, a gente também vai ver de vapor de água que retorna para o estado líquido, naquele processo que é conhecido como condensação. Consegue enxergar que esse processo é um processo reversível? A água no estado líquido, que era o estágio inicial, passa para o estado vapor. E o vapor, que era então o meu estágio final, ele retorna novamente para o estágio inicial, que é de água líquida. Então, esse é um processo reversível, ok? E por que a gente não vê tantas alterações a nível macroscópico? Porque esse processo ele está em constante dinamismo. Esse sistema ele é dinâmico. À medida que a água passa para o estado gasoso, o vapor de água ele também retorna para o estado líquido. E isso acontece simultaneamente e na mesma proporção. Então a gente diz que nesse sistema, a água no estado líquido e a água no estado vapor coexistem, elas estão em equilíbrio. E como que eu vou representar o equilíbrio? Por uma seta dupla em sentidos opostos. Então, sempre que você vê a representação dessa seta, você já sabe que ali existe um equilíbrio. Só que, pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo de um processo, de um fenômeno físico. A partir de agora, a gente vai ver exemplos de fenômenos químicos, de reações químicas, tá bom? Então, qual é a condição para que aconteça o equilíbrio químico? Não mais o físico, agora a gente vai ver o equilíbrio químico. Uma das condições a gente já começou a introduzir anteriormente. É sobre a reversibilidade dos processos. As reações, elas precisam ser reversíveis. Então, como que a gente geralmente representa uma reação? A gente tem os reagentes se convertendo nos produtos, reagentes na esquerda e produtos na direita. Por ser um modo convencional, como a gente geralmente representa, a gente chama essa etapa de reação direta, tá bom? Reagente se convertendo em produto é reação direta. Mas em alguns casos, os produtos que foram formados, eles podem se combinar e formar novamente os reagentes, numa reação que a gente chama de reação inversa, que seria representada pela etapa 2. Então, consegue enxergar que aqui a gente tem uma reação reversível? Os reagentes se convertem nos produtos e os produtos eles também podem se combinar para formar novamente os reagentes. Então, essa é uma das condições para que ocorra o equilíbrio químico. Você precisa ter reações reversíveis. Uma outra condição necessária se refere à velocidade justamente dessas duas reações, a reação direta e a reação inversa. As velocidades dessas reações precisam ser iguais, então V1 tem que ser igual a V2 para que o equilíbrio químico seja atingido. Isso significa dizer que a velocidade com que os reagentes se convertem nos produtos tem que ser igual à velocidade com que os produtos se convertem nos reagentes, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre velocidade de reações, a minha sugestão
é que você assista o nosso vídeo também de cinética química. Então, como que fica a variação dessas velocidades em função do tempo, né? Vamos ver como é que fica esse gráfico. No início, eu adicionei apenas os reagentes, certo? Então, no início do meu processo, no instante zero, a velocidade da etapa direta, ela é maior. Então, no início, a velocidade da reação direta ela é favorecida, mas com o passar do tempo, ela começa a reduzir até que, no momento, ela se torna constante. Para a reação inversa, a gente vai ver justamente o contrário. No início, ela tem valores menores e, com o passar do tempo, ela aumenta até um momento em que ela se iguala à velocidade da reação direta, tá bom? Nesse ponto em que a gente vê as duas velocidades se igualando, a gente diz que o equilíbrio químico foi atingido. Então, o equilíbrio químico está ali representado nesse gráfico em verde, nesse instante em que as duas velocidades são iguais. E isso, pessoal, traz uma consequência importante nas concentrações das espécies que estão envolvidas no equilíbrio. Então, a gente vai ver que, devido à igualdade dessas velocidades, as concentrações dos reagentes e produtos no momento do equilíbrio, elas são constantes, tá bom? Concentrações constantes, as concentrações serem constantes não significa que elas são necessariamente iguais, tá bom? Valores constantes não significa que eles são valores iguais. Só para a gente não ficar com dúvida aqui nesse ponto, eu vou fazer uma analogia. Imagina que numa empresa a gente tenha um chefe e um outro funcionário numa escala hierárquica menor. Os dois, o chefe e esse outro funcionário, eles recebem valores constantes de salário, né? Todo mês tem um valor depositado na sua conta. Mas eles recebem valores iguais? Não necessariamente, provavelmente não, né? Então, os valores são constantes, os salários são constantes, mas não necessariamente eles são iguais. O mesmo a gente vai ver aqui para as concentrações. As concentrações dos reagentes e dos produtos, elas são constantes, mas não necessariamente são iguais. Tá? Apenas uma observação. Esse colchete representa o que para a gente? Concentrações, tá? Então, esse colchete aqui eu tenho concentração dos reagentes e concentração dos produtos. Essa é a forma que a gente representa quimicamente as concentrações. E é assim que a gente vai fazer também no decorrer dessa aula. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo de uma reação, né? Tem uma reação aqui, um equilíbrio químico entre o N2O4 e 2 mols de NO2. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar e que eu não posso ficar com dúvida é saber quem são os reagentes e quem são os produtos numa reação. Até mesmo no equilíbrio químico. Às vezes os alunos têm um pouco de dúvida de identificar em um equilíbrio químico quem são os reagentes e os produtos por causa justamente dessa seta dupla. Mas nada vai mudar, pessoal. A gente vai continuar representando os reagentes na esquerda e os produtos na direita. Então, o meu reagente é o N2O4 e o meu produto é o NO2. Então, vamos ver como que essas concentrações, né, as concentrações dessas duas espécies, vai variar em função do tempo. Então, tem um eixo aqui de concentração em função do tempo. Como no início eu adicionei o reagente, né, que é o N2O4, a concentração dele é maior e vai reduzindo com o tempo porque ele vai formando o NO2, que é o produto. Chega um certo momento em que essa concentração ela passa a ser constante. Para o NO2, a gente já vai ver o comportamento inverso, né? A concentração no início era baixa, era nula nesse caso, e à medida que o tempo vai decorrendo, a concentração aumenta até um ponto em que ela se torna constante, tá bom? No momento em que as duas concentrações, que é a concentração do reagente e a concentração do produto, elas são constantes, a gente tem o equilíbrio químico sendo estabelecido. Então, a partir desse momento, desse instante, que eu marquei aqui no gráfico de verde, qualquer ponto dessa reta do N2O4, a gente vai ver que assume um único valor de concentração. É só a gente projetar esse valor no eixo das concentrações que a gente vai encontrar o valor de concentração no equilíbrio do N2O4. O mesmo para o NO2, qualquer ponto, qualquer instante aqui a partir dessa reta, a partir do equilíbrio químico, a gente vai ver que assume um único valor de concentração. Então, as concentrações das duas espécies no equilíbrio químico são constantes. Tudo bem, pessoal? Além disso, a gente pode representar esse equilíbrio químico também em termos de constante de equilíbrio. O que é uma constante de equilíbrio? É um valor que foi determinado em uma certa temperatura para uma reação química. Então, as constantes de equilíbrio elas têm valores diferentes dependendo da reação química que está sendo analisada. E ela também tem valores diferentes dependendo da temperatura. Tá? Como que a gente como que a gente representa uma constante de equilíbrio? Pela letra K. Então, K é Q, significa constante de equilíbrio. E qual vai ser a expressão matemática? Produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pelos reagentes elevado também aos seus coeficientes estequiométricos. Tá bom? Lembrando que, como eu falei com vocês, são valores constantes e esses valores, eles só vão se alterar com a temperatura. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu fiz uma reação aqui no Brasil
a uma determinada temperatura eu encontrei um valor de constante de equilíbrio, uma pessoa que vai fazer a mesma reação, na mesma temperatura, lá do outro lado do mundo, ela tem que encontrar o mesmo valor da constante de equilíbrio que eu encontrei aqui no Brasil, tá bom? Porque as constantes de equilíbrio só vão mudar com a temperatura. Tudo bem? Além disso, nessa expressão matemática, a gente não vai colocar os sólidos e os líquidos puros, tá bom? Porque essas espécies não variam em função das concentrações durante o equilíbrio. A gente, então, não vai escrever as parcelas de sólidos e líquidos puros. Tudo bem? Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode adotar para determinar as constantes de equilíbrio. Um dos mais usados é em função das concentrações, e por isso a gente chama essa constante de equilíbrio de Kc. O C significa a concentração. Então, o Kc significa a constante de equilíbrio em função das concentrações. E como que fica essa representação? Eu vou trazer um exemplo, que a gente só consegue determinar o valor de uma constante de equilíbrio, um Kc, se a gente colocar a reação química. Então, eu vou colocar aqui a reação, essa equação, é o equilíbrio de formação da amônia a partir do nitrogênio gasoso e do hidrogênio gasoso. Tá? Então, como que vai ficar a minha constante de equilíbrio em termos de concentração, o meu Kc? Eu tenho que descobrir primeiro, identificar quem são os produtos e quem são os reagentes, para saber quem vai ficar no numerador e quem vai ficar no denominador. Novamente, o meu produto vai ser sempre à direita. Então, o NH3 é o meu produto e o N2 e o H2 são os reagentes. Então, como fica o meu Kc? Constante de equilíbrio em termos de concentração. Kc vai ser igual a quem? A concentração do NH3 ao quadrado, dividido pela concentração do N2, vezes a concentração do H2, ao cubo. Tá bom? Já deixei até destacado aqui esses expoentes nas cores correspondentes, para a gente não esquecer que a gente tem que levar ao coeficiente estequiométrico nessa expressão, tá? O N2 não tem nenhum valor, porque o coeficiente estequiométrico dele é 1, né? Quando a gente não tem nenhum valor aqui na frente, significa que a gente tem 1. Então, eu não preciso colocar 1 aqui no expoente, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá bom, pessoal? Então, ó, produtos sobre reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Vamos ver mais um exemplo para a gente fixar bastante isso. O equilíbrio químico do monóxido de carbono produzindo CO2 e carbono no estado sólido. Então, eu já sei quem são meus produtos, quem estão à direita, quem está à direita, e meus reagentes, quem está à esquerda. Mas eu tenho uma observação importante aqui, pessoal. Olha um dos produtos que é gerado nessa reação. Carbono no estado sólido. Olha o que a gente falou anteriormente. Na constante de equilíbrio, a gente não vai representar as parcelas das substâncias no estado sólido. Então, a parcela em função do carbono no estado sólido a gente não vai representar. Então, qual vai ser o único produto que eu vou incluir no cálculo do meu Kc? CO2. Tá bom? Então, como fica o meu Kc? Concentração dos produtos, nesse caso o CO2, sobre os reagentes, nesse caso o CO, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Tá bom, pessoal? Os sólidos a gente não vai incluir nesse cálculo das concentrações. Então, vamos fazer um exercício para a gente ver como isso é aplicado? Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma questão do vestibular do CEDERJ. Na situação de equilíbrio para a reação, foi apresentada a reação para vocês. As concentrações de reagentes e produtos a 1000 Kelvin foram determinadas como sendo de SO2, 0,27, de O2, 0,40 e de SO3, 0,33. Todas elas na unidade de mol vezes litro a menos 1, que é a mesma coisa que mol por litro ou molar. Na temperatura dada, o valor da constante de equilíbrio da reação em termos de concentração será de quanto? Então, qual é o valor do Kc nessa reação química? Tá? Então, o que eu preciso identificar primeiro? Quem são os produtos, quem são os reagentes, para eu conseguir montar corretamente a minha expressão do Kc. Então, já sei aqui, olhando a minha equação, que o produto é o SO3 e os reagentes são o SO2 e o O2. Tá bom? Cuidado para não confundir, porque são substâncias parecidas, SO2, SO3, cuidado para não confundir. Então, como fica o meu Kc? Kc vai ser igual à concentração do SO3 elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente, dividido pela concentração do SO2 também ao quadrado, que é o seu coeficiente, vezes a concentração do O2. Depois que eu montei a minha expressão, o que eu tenho que fazer? Aplicar os valores que foram dados na questão, certo? Tenho a concentração de SO3, que vale quanto? 0,33, então é só eu aplicar. 0,33 elevado ao quadrado. Concentração de SO2, 0,27, também elevado ao quadrado, e a concentração de oxigênio, 0,40. E agora? Agora eu só preciso resolver essa conta. Um pouquinho mais puxado, né? Mas é só resolver essa conta que você encontra a resposta correta. Eu te sugiro
pausar esse vídeo e fazer realmente esse cálculo, porque na hora da prova a gente não tem o auxílio de calculador, então vocês precisam treinar números com vírgulas, cálculos de divisão, ainda mais com vírgula, expoentes, a gente precisa treinar isso, tá bom, pessoal? Então, pause o vídeo e faz essa continha aí na mão para vocês verem se bateu certinho com o valor que a gente encontrou aqui, ok? Então, como eu já fiz, o valor do KC vai ser de 3,7. A alternativa correta é a letra B. Tudo bem? Então, eu quero chamar a atenção para algumas coisas aqui importantes. A primeira delas é o quê? O valor das concentrações que foram usados no cálculo do KC são valores que foram determinados no instante do equilíbrio. Repare que olha como a questão fala. Na situação de equilíbrio, então é no momento do equilíbrio químico, tá? Cuidado, porque muitas questões, elas te levam a valores errados, a você errar a questão justamente porque te fornece dados de concentração no início da reação e concentração no momento do equilíbrio, por exemplo. Mas você tem que usar apenas os valores de concentração no momento do equilíbrio, tá? Então, todos esses valores aqui foram determinados no instante do equilíbrio, não no instante inicial da reação, tá bom? E uma outra coisa se refere à unidade. Essa questão não pediu unidade, mas ela poderia pedir, tá bom, pessoal? E para esse caso aqui, nessa questão, tá? A unidade do KC foi molar a menos 1. Mas essa não é a única unidade que o KC pode admitir, tá bom? Que pode ser a unidade que represente essa constante. Vai depender do quê? Vai depender de qual equação que você tem, tá? Então, eu vou apresentar rapidinho para vocês por que a unidade, nesse caso, foi de molar a menos 1. Tá? Então, se a gente olha aqui no exemplo, no enunciado, a gente vai ver que 0,33, a concentração do SO3, é mol vezes litro a menos 1, que significa molar. Só que esse valor está elevado ao quadrado. Então, a unidade que eu tenho aqui no meu numerador é molar ao quadrado. No numerador, eu tenho 0,27, que é a concentração de SO2, e também é na unidade molar. Tá? E esse molar aqui também vai estar elevado ao quadrado, porque 0,27 também está elevado ao quadrado. E a concentração de O2 vai ser 0,40, somente molar, não preciso elevar a nenhum expoente, tá? Como eu tenho molar ao quadrado em cima e molar ao quadrado embaixo, eu posso cortar, e no final o valor da minha constante de equilíbrio vai ter como unidade por molar, ou então 3,7 molar a menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, essa unidade ela vai depender da expressão química que você tenha montado. Não é uma unidade fixa, tá bom? Bem, além da expressão em termos de concentração, a gente também pode representar o equilíbrio químico em termos de pressões parciais, que seria o Kp, P de pressão, tá? É bem similar ao cálculo do Kc, mas a gente tem algumas particularidades. Que particularidade é essa? A gente vai representar apenas as substâncias no estado gasoso, porque quando a gente fala em pressão, a gente fala em gases, tá bom? Então, a gente vai representar apenas as substâncias no estado gasoso. As substâncias no estado sólido e as substâncias, os líquidos puros, eles também não vão entrar nesse cálculo aqui do Kp, como também não entravam para o Kc, tá bom? Mas no Kc, por exemplo, eu poderia ter substâncias no estado aquoso. Aqui não, no Kp apenas substâncias que têm um G ao lado, que significa gasoso, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui. Temos uma reação aqui, para a gente compreender melhor como que fica o cálculo, essa montagem da expressão do Kp. Então, eu já olho para essa equação, eu já sei quem são os meus produtos, que estão à direita, e os meus reagentes à esquerda, tá? Só que eu já consigo identificar que tanto no produto quanto no reagente, eu tenho substâncias no estado sólido. Olha essas daí, ó, substâncias que contêm ferro, elas estão no estado sólido. Então, essas parcelas, elas também não vão entrar no cálculo da minha pressão parcial, do meu Kp, tá bom? Também não entraria para o Kc, ok? O que eu preciso apenas colocar, incluir no cálculo do Kp? As substâncias que tenham um G ao lado, que estejam no estado gasoso, tá bom? Então, eu vou representar apenas os produtos, como o produto, a parcela da água, e como reagente a parcela do H2, porque essas duas substâncias estão no estado gasoso. Como que fica, então, o meu Kp? Da mesma forma, pessoal. Produtos sobre reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Só que agora, ao invés de concentração, eu tenho pressão parcial. Pressão daquele gás, no caso a água, elevada à quarta potência. Por que a quarta potência? Porque 4 é o seu coeficiente estequiométrico. Sobre a pressão elevada à quarta potência também, que é o coeficiente estequiométrico do H2. Tá bom? Então, a forma como as questões cobram é bem similar, tanto para Kp quanto para Kc. A gente viu um exemplo de Kc e de Kp bem similar. A questão vai te fornecer
os valores de pressão parcial dessas espécies e você vai ter que encontrar o Kp. Ou então vai te fornecer o valor de Kp e de uma das pressões parciais de uma espécie, você vai ter que encontrar de outra espécie. Basta substituir os valores na equação, tá? Nessa expressão que você tenha montado, para poder determinar qual é o valor que você tem que encontrar nessa questão. Tudo bem? Um ponto também importante que a gente não pode, pessoal, esquecer jamais. Vocês viram que a gente está sempre usando aqui, ó, os coeficientes estequiométricos nas reações. Então, eu tenho que observar se a minha equação química ela está balanceada, tá? Não posso esquecer disso. Ela precisa estar balanceada, porque senão eu vou montar incorretamente a minha expressão de constante de equilíbrio. Eu preciso conferir se a minha equação está balanceada. Tá bom? A gente também tem vídeo sobre isso, então não esqueçam de conferir, tá? Quem tem dúvida ainda, dá uma revisada sobre isso, porque isso é essencial. Tudo bem, pessoal? Então, só para a gente fechar, a gente vai compreender um pouco melhor agora qual é o significado dessas constantes de equilíbrio, o que elas representam para a gente, matematicamente mesmo falando. Tá? Então, se eu tenho uma constante de equilíbrio alto, o que isso significa? Né? Então, vamos analisar novamente essa expressão. Se a minha constante de equilíbrio é alta e aqui eu tenho uma divisão, isso significa dizer que o meu numerador é alto, é maior do que o meu denominador. Por isso, o resultado final vai ser alto. Então, se eu tenho uma constante de equilíbrio alta, significa que eu tenho mais produtos do que reagentes no instante do equilíbrio. Tá bom? Se eu tenho uma constante de equilíbrio baixa, eu já vou ter o sentido contrário. Então, se o valor da minha constante de equilíbrio é baixo, significa que eu tenho mais reagentes no instante do equilíbrio do que os produtos, porque, afinal de contas, o meu denominador vai ser maior do que o meu numerador. Tá bom, pessoal? Então, é importante também a gente ter em mente, a gente começar a trabalhar o significado, tá bom? Desses valores de constante, desses cálculos que a gente utiliza. A gente precisa tirar, extrair informações, porque cada vez mais os vestibulares estão cobrando isso da gente, tá? Então, você já sabe, se você tem uma constante de equilíbrio alta, você tem mais produtos no instante do equilíbrio. Se você tem uma constante de equilíbrio baixa, você tem mais reagentes, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula e continuem acompanhando também os próximos vídeos. Até mais!